Existe um segredo sussurrado nas profundezas da noite, um milagre silencioso que se desenrola enquanto os olhos se fecham e o mundo se aquieta. É a promessa de uma cura que não exige esforço consciente durante o sono, mas apenas um coração aberto, um espírito disposto a ouvir e receber o que o Senhor realiza enquanto o corpo repousa. Há uma dimensão da intervenção divina que transcende a nossa vigília, operando nas horas mais vulneráveis e íntimas, quando as defesas diminuem e a alma se entrega ao descanso. Muitos buscam a cura com fervor durante o dia, em orações incessantes e súplicas dolorosas, mas negligenciam o poder que Deus designou para as horas de escuridão, para o refúgio do sono, onde o espírito muitas vezes está mais receptivo do que imaginamos. A vida moderna nos impõe um ritmo frenético, um bombardeio constante de informações, preocupações e demandas que exaurem não apenas o corpo, mas a alma e o espírito. As dores, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, são carregadas para a cama, transformando o momento do descanso em um campo de batalha interno, onde a mente repassa os fracassos do dia, antecipa os desafios de amanhã e se debate com feridas não cicatrizadas. Essa agitação impede a real paz, roubando a profundidade do sono e, mais crucialmente, bloqueando a quietude necessária para a voz de Deus penetrar. A ilusão de que a cura é um processo puramente ativo, que exige luta e vigília constantes, muitas vezes nos afasta da verdade de que a graça divina também flui no abandono, na entrega serena, no silêncio da noite onde ele encontra um canal desimpedido para agir. É nesse cenário de esgotamento e busca por alívio que a promessa de uma cura que ocorre enquanto se dorme se torna não apenas um consolo, mas uma profunda revelação da natureza compassiva e onipotente do Altíssimo. A Bíblia, em suas muitas páginas, revela a soberania de Deus sobre o tempo e o espaço, sobre a atividade e o repouso. O sono, longe de ser um vazio, é um estado divinamente instituído para a renovação e, surpreendentemente, para a comunicação divina e a intervenção espiritual. Não se trata de uma magia ou de uma fórmula mística, mas de uma profunda compreensão da capacidade de Deus de operar em todas as dimensões da existência humana, inclusive naquelas que escapam ao nosso controle consciente. O Salmo 127:2 nos lembra que, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Uma verdade que se estende além do mero sustento material, alcançando a paz, a força e, sim, a cura. Essa passagem sugere que, na quietude do repouso, Deus pode conceder bênçãos que a nossa vigília ansiosa e agitada poderia inadvertidamente impedir ou dificultar. A entrega ao sono, quando acompanhada de uma intenção de fé e de uma receptividade espiritual, abre um portal para a atuação silenciosa do Senhor. A cura que ocorre enquanto o corpo repousa não se limita apenas a enfermidades físicas, embora o poder de Deus certamente as alcance. Ela abrange as dores invisíveis da alma, a ansiedade que corrói o espírito, a tristeza que pesa sobre o coração, os traumas que aprisionam a mente, os ressentimentos que envenenam as emoções. A noite, em sua escuridão, oferece um véu sob o qual Deus pode trabalhar nas camadas mais profundas do ser, desfazendo nós, realinhando perspectivas e infundindo um bálsamo de paz que a luz do dia, com suas distrações e demandas, muitas vezes não permite. Imagine a fragilidade de um coração que durante o dia precisa se mostrar forte, precisa mascarar a dor, precisa prosseguir. Quando a noite chega e o corpo se deita, essa armadura é deposta, a guarda baixa,
E é nesse estado de vulnerabilidade que a voz suave do Espírito Santo pode sussurrar verdades curadoras, consolar as feridas mais profundas e iniciar um processo de restauração que se manifestará plenamente com o nascer do sol. É fundamental compreender que essa escuta atenta durante o sono não é uma tarefa hercúlea ou uma técnica de meditação complexa, mas uma postura do coração antes de adormecer. É a entrega consciente das preocupações, das dores e das expectativas a Deus, confiando que Ele é capaz de cuidar de tudo enquanto a mente descansa. Ao deitar, pode-se orar, pedindo que o Espírito Santo trabalhe durante as horas de repouso, que traga cura, paz, revelação e renovação. Essa oração é um convite, uma permissão para que o divino intervenha nos recessos mais íntimos da existência, onde a consciência não pode alcançar e onde a vontade humana muitas vezes falha. É um ato de humildade e fé, reconhecendo a limitação do próprio esforço e a ilimitada capacidade de Deus. Pense nas muitas noites em que a aflição rouba o sono. O corpo está cansado, mas a mente não se cala. Os pensamentos turbulentos se repetem, as imagens perturbadoras insistem em aparecer, e a sensação de estar desamparado se aprofunda. É exatamente nesses momentos de desassossego que a oportunidade para a cura divina é mais premente. Contudo, a tendência humana é lutar contra essa tormenta com as próprias forças, com pensamentos ainda mais agitados, com tentativas desesperadas de controlar o incontrolável. A virada interna crucial que este ensinamento propõe é a entrega. É parar de lutar, de resistir e, em vez disso, clamar a Deus não com ansiedade, mas com a quietude de quem confia que Ele é o guardião das almas. Em vez de lutar para não pensar, se deve entregar os pensamentos, as dores e as lutas ao Senhor, confiando que Ele pode pacificar a tempestade interna enquanto o corpo se rende ao sono. A profundidade dessa cura noturna reside no fato de que ela muitas vezes opera fora do domínio da nossa lógica e razão. Enquanto estamos acordados, somos propensos a analisar, questionar, duvidar e até mesmo resistir inconscientemente ao processo de cura por medo do desconhecido ou pela dificuldade de perdoar a si mesmo ou a outros. Mas no sono, essas barreiras cognitivas são minimizadas. A mente subconsciente e o espírito ficam mais acessíveis à influência divina, permitindo que verdades espirituais sejam plantadas, que laços emocionais tóxicos sejam desfeitos e que a perspectiva divina seja internalizada sem a interferência da mente crítica. É como se Deus pudesse acessar o disco rígido da alma para desfragmentar, reparar e reinstalar o que é necessário para a plenitude. Consideremos o exemplo de como o corpo se recupera de uma doença física. Grande parte da verdadeira cura não ocorre durante as horas de atividade, mas no repouso, quando o sistema imunológico trabalha incansavelmente para combater infecções, reparar tecidos e restaurar a energia. Da mesma forma, a alma e o espírito têm seus próprios mecanismos de restauração, potencializados pela presença divina durante o sono. A ansiedade pode ser acalmada, o medo dissipado, a culpa perdoada e a esperança reacendida. A sensação de acordar leve, renovado e com uma nova perspectiva, mesmo sem ter conscientemente trabalhado nisso durante o sono, é um testemunho silencioso da operação de Deus nas horas mais escuras. É o Senhor reorganizando os pensamentos, ressignificando as memórias e infundindo uma paz que transcende todo o entendimento. Para cultivar essa receptividade à cura noturna, algumas preparações são valiosas. Primeiro, a entrega consciente de todas as preocupações e cargas a Deus antes de deitar. Isso pode ser feito através de uma oração simples e sincera, delegando cada ansiedade e cada dor ao cuidado divino. Segundo, a prática do perdão, perdoar a si mesmo, perdoar a outros e pedir perdão a Deus. A amargura e o ressentimento são barreiras poderosas à cura.
E liberá-los antes de dormir permite que o Espírito Santo trabalhe com mais liberdade. Terceiro, a meditação na palavra de Deus. Ler um versículo de conforto ou esperança antes de dormir, permitindo que a verdade divina permeie a mente, pode preparar o terreno para a atuação de Deus. A mente absorve o que a ela é oferecido. E oferecer a palavra de Deus é nutrir o espírito com a verdade que cura. Não se deve confundir essa receptividade com passividade irresponsável. A cura enquanto se dorme não anula a necessidade de buscar ajuda profissional para problemas de saúde mental ou física, nem dispensa a oração e o discipulado durante o dia. Pelo contrário, ela complementa e aprofunda esses esforços, adicionando uma dimensão de graça e intervenção divina que transcende o que a capacidade humana pode alcançar sozinha. É um convite para reconhecer que Deus não está limitado às nossas estratégias ou à nossa vigília, mas que Ele age de maneiras misteriosas e maravilhosas, muitas vezes nos bastidores da nossa consciência. A verdadeira fé, afinal, é confiar na soberania de Deus, mesmo quando não se compreende completamente os seus métodos. A intensidade das nossas dores, a crueza das nossas feridas emocionais e a persistência dos nossos fardos espirituais podem, por vezes, nos fazer sentir que não há descanso possível. A mente, uma máquina incansável, parece incapaz de desligar, e o corpo, mesmo exausto, não encontra a serenidade para mergulhar em um sono profundo e reparador. É nesse ponto de exaustão extrema, onde as defesas se esgotam e a esperança vacila, que a proposta de uma cura que se desdobra na quietude da noite pode parecer quase surreal. Uma fantasia para almas mais simples. Contudo, é precisamente na fragilidade humana, na incapacidade de resolver os próprios dilemas, que a glória e o poder de Deus se manifestam com maior clareza. A cura que Ele oferece no silêncio não depende da nossa força, mas da nossa entrega. Não da nossa inteligência para compreender, mas da nossa fé para confiar. A experiência humana, infelizmente, está repleta de noites mal dormidas, de horas passadas em claro ruminando problemas, de corpos que se viram de um lado para o outro sem encontrar alívio. Essa privação de sono não é apenas uma questão física. Ela afeta profundamente a capacidade de discernimento, a estabilidade emocional e a saúde espiritual. Quando o sono é constantemente interrompido ou é de má qualidade, a alma se sente ainda mais vulnerável, as emoções se descontrolam com maior facilidade e a conexão com o divino parece mais distante. É um ciclo vicioso de dor, insônia e mais dor. A boa notícia é que Deus pode intervir neste ciclo, oferecendo não apenas o descanso físico, mas uma cura profunda que restaura o equilíbrio e a paz, transformando a noite de tormento em um santuário de restauração. É no processo de aprender a entregar, de verdadeiramente soltar as amarras que nos prendem às preocupações, que a alma começa a experimentar a liberdade que a cura noturna de Deus oferece. Não é um abandono da responsabilidade, mas um reconhecimento da limitação humana e da ilimitação divina. É uma aceitação de que há aspectos da nossa existência que estão além do nosso controle e que precisam ser confiados àquele que tem todo o poder. Essa entrega é uma poderosa declaração de fé, um ato de confiança que permite que a mão de Deus trabalhe onde a mão humana não pode alcançar. Ela desobstrui os canais para que a graça flua livremente, curando feridas que durante o dia permanecem ocultas sob a superfície da nossa consciência. Pode-se perguntar, como saber se Deus está agindo durante o sono? A resposta muitas vezes não vem em uma revelação dramática ou em um sonho vívido, mas em uma sensação sutil de mudança ao acordar. É a diminuição da ansiedade sem uma razão aparente, a dissipação de uma tristeza que parecia intransponível,
uma nova perspectiva sobre um problema antigo, uma sensação de paz que não estava presente na noite anterior. É o despertar com a mente mais clara, o coração mais leve e o espírito mais fortalecido. Esses são os sinais silenciosos, mas inegáveis, da operação divina. Deus age de formas que honram a sua discrição e a sua sabedoria, muitas vezes curando sem fanfare, mas com uma eficácia profunda e duradoura. É necessário ter os olhos espirituais abertos para reconhecer esses milagres cotidianos, essas provas da sua fidelidade. A fé desempenha um papel crucial nesta jornada de cura noturna. Não é uma fé cega, mas uma fé que se ancora na natureza imutável de Deus e nas suas promessas. Quando se deita para dormir, em vez de focar nas preocupações ou nas dores, se pode focar na certeza de que Deus é um Pai amoroso que cuida de seus filhos. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Essa certeza deve preencher a mente antes do sono, transformando a cama não apenas em um lugar de descanso físico, mas em um altar de confiança, onde se entrega o controle e se permite que o divino trabalhe. Essa fé ativa, mesmo que silenciosa, é o catalisador para a intervenção de Deus nos momentos de repouso. O conceito de ouvir a Deus com atenção enquanto se dorme não significa que se estará literalmente ouvindo vozes ou recebendo instruções audíveis. Pelo contrário, refere-se a uma profunda receptividade do espírito. É a capacidade de estar sintonizado com a frequência divina, permitindo que a paz de Deus penetre a alma e traga ordem ao caos. É uma escuta que transcende os sentidos físicos, uma percepção espiritual que se aguça no silêncio da noite. Quando as distrações externas se calam e a voz interior do Espírito Santo pode ser mais facilmente discernida. É uma escuta que se prepara com a oração antes de deitar e se manifesta na paz e na cura que se experimenta ao acordar. Esta é a essência da promessa divina. A cura não é um luxo, mas um direito para aqueles que buscam a Deus com um coração sincero. E muitas vezes essa cura se manifesta nas horas mais inesperadas, na escuridão da noite, quando o corpo e a mente se rendem ao sono. É um testemunho da graça de Deus, que não cessa de nos amar e de nos cuidar, mesmo quando estamos inconscientes. E é um convite para reavaliar a própria relação com o sono, transformando-o de uma mera pausa na rotina para um período sagrado de comunhão com o Criador, um tempo de entrega e de recebimento da sua cura abundante. Que a cada noite se possa deitar com a expectativa de que o Senhor está trabalhando, curando e restaurando o que foi perdido. Pense por um instante nas múltiplas batalhas silenciosas que se travam dentro de cada ser. A luta contra o ressentimento que se enraiza profundamente, a dor de perdas não superadas, a angústia de falhas passadas que insistem em ecoar na mente. Essas batalhas drenam a energia vital e tornam o sono um escape momentâneo, mas não uma solução. Contudo, quando a perspectiva da cura noturna é abraçada com fé, a noite deixa de ser um palco para a repetição dos sofrimentos e se transforma em um laboratório divino onde Deus opera milagres de restauração. A memória dolorosa pode ser ressignificada, a culpa silenciada e a esperança de um novo começo reacendida. Tudo enquanto o corpo está entregue ao descanso. O silêncio da noite, antes temido, torna-se um aliado, um espaço sagrado onde o Espírito Santo tem liberdade para operar sem as interferências do mundo exterior. A oração antes de dormir adquire uma nova profundidade quando vista sob a ótica da cura noturna. Não é apenas um ritual, mas um ato de consagração das horas de sono a Deus. É o momento de descarregar cada fardo, cada preocupação, cada ferida aos pés do Salvador. E o mais importante, é o momento de pedir especificamente pela intervenção divina durante o repouso. Senhor,
cura-me enquanto durmo. Trabalha em minha mente, em minhas emoções, em meu corpo, em meu espírito, de formas que não posso conceber. Essa oração, feita com fé e um coração aberto, estabelece uma ponte entre a fragilidade humana e o poder ilimitado de Deus. Ela prepara o terreno para que a graça divina flua sem impedimentos, permitindo que o processo de cura se inicie ou se aprofunde nas horas de escuridão. Há uma verdade inegável na passagem de João 14:27, onde se lê: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Essa paz, a paz de Cristo, é o antídoto para a ansiedade e o desassossego que roubam o sono e impedem a cura. Quando se adota a postura de ouvir a Deus com atenção, mesmo no sono, se está convidando essa paz a preencher o coração e a mente. É uma paz que não depende das circunstâncias externas, nem da ausência de problemas, mas de uma profunda confiança na soberania de Deus. E é essa paz que permite que a cura mais profunda aconteça, pois um coração em paz está mais receptivo à voz e ao toque divino. Essa paz tranquiliza a alma, acalma o espírito e prepara o terreno para a obra silenciosa e poderosa do Pai. A luta contra a insônia, que aflige tantos, muitas vezes é uma manifestação da dificuldade em entregar o controle. A mente se recusa a desligar porque insiste em resolver, em analisar, em prever. É um reflexo da ansiedade humana de estar sempre no comando. A promessa da cura noturna de Deus oferece uma alternativa radical: entregar o controle, não a um vazio, mas a um Deus que é bom, que é soberano e que se importa profundamente com o bem-estar de seus filhos. Essa entrega é um ato de fé revolucionário, que transforma a batalha noturna em um campo de vitória, onde Deus tem permissão para agir. É um convite para abandonar a armadura da autossuficiência e permitir que a vulnerabilidade se torne um canal para a graça divina. A ressonância emocional de uma noite bem dormida, em que se acorda restaurado e com uma nova perspectiva, é incomparável. É a sensação de que o peso foi aliviado, de que a névoa mental se dissipou, de que a energia vital foi renovada. Essa experiência não é meramente física, é uma manifestação da obra de Deus no espírito e na alma. É o toque curador do Altíssimo, que usa o sono como um veículo para a sua graça. E cada vez que isso acontece, a fé se aprofunda, a confiança aumenta e a convicção de que Deus é real e ativo na vida se fortalece. É um ciclo virtuoso de fé, entrega, cura e mais fé, que eleva a jornada espiritual a novos patamares de intimidade com o Criador. A vida espiritual não é uma jornada que se limita às horas de vigília e de atividade consciente. Ela se estende a cada momento da existência, incluindo as horas de repouso. Ignorar o potencial espiritual do sono é ignorar uma parte significativa da soberania de Deus e da sua disposição em nos curar. É limitar o poder divino à nossa capacidade de estar acordado e focado. Mas a verdade é que Deus transcende essas limitações. Ele é o Deus do dia e da noite, da luz e da escuridão, da atividade e do repouso. E em cada um desses estados, Ele está apto e disposto a operar milagres, especialmente quando se abre o coração para recebê-los. A cada noite, ao se deitar, há uma oportunidade de renovar o compromisso com essa verdade. Não como uma carga adicional, mas como um alívio, um lembrete de que não se está sozinho na luta contra a dor e o desespero. Existe um Pai amoroso que vela por seus filhos, que trabalha nos bastidores, que cura as feridas mais profundas enquanto o corpo repousa. Basta ouvi-lo com atenção, o que significa preparar o coração para a sua ação, entregando-se em fé e confiança. Que a noite se torne não um tempo de preocupação, mas de profunda comunhão,
de entrega e de milagres silenciosos. Muitos buscam soluções complexas para problemas complexos, esquecendo-se da simplicidade da fé e da acessibilidade do poder de Deus. A cura enquanto se dorme não exige rituais elaborados ou conhecimentos esotéricos. Exige apenas um coração humilde e uma disposição para confiar. É uma prova da bondade de Deus que torna a cura acessível, mesmo quando se está em seu estado mais vulnerável. Essa abordagem simples e profunda desafia a nossa tendência de supercomplicar a vida espiritual e nos lembra que a graça de Deus é suficiente para todas as nossas necessidades, a todo momento. A verdadeira virada interna ocorre quando se transforma a percepção do sono. Em vez de ser apenas uma interrupção necessária, ele se torna um período de profunda oportunidade espiritual, um momento em que a alma pode ser restaurada e renovada pela presença de Deus. Essa mudança de perspectiva é libertadora e abre a porta para uma dimensão totalmente nova da vida espiritual. É um reconhecimento da plenitude de Deus, que está presente e ativo em cada fase da nossa existência, e que nos convida a confiar nele em todas as circunstâncias, inclusive nas mais silenciosas e íntimas. Imagine a libertação de acordar sem o peso de uma ansiedade que se arrastava por dias, ou com uma compreensão clara para um problema que parecia insolúvel. Essas são as respostas que vêm no silêncio, os frutos da cura que o Senhor opera enquanto se dorme. São testemunhos da sua fidelidade e do seu amor incondicional, que não se limitam às horas de vigília, mas se estendem a cada momento da nossa jornada. A vida cristã é uma jornada de fé e de entrega, e a capacidade de confiar em Deus com o nosso sono e com a nossa cura é um passo gigante nessa caminhada. Pode-se experimentar a cura de Deus durante o sono. Escreva "Eu confio em sua cura, Senhor", nos comentários. Essa simples e pequena frase pode ser o primeiro passo de uma grande transformação e entrega espiritual. Essa jornada de entrega e recepção da cura noturna também tem o poder de transformar a maneira como se vive o dia. Ao acordar com uma sensação de paz e restauração, a mente está mais clara para discernir a vontade de Deus. As emoções estão mais equilibradas para lidar com os desafios, e o espírito está mais fortalecido para cumprir o propósito divino. A noite, que antes poderia ser um tempo de angústia, torna-se uma fonte de força para o dia seguinte. É a provisão de Deus que se manifesta em ciclos de descanso e renovação, equipando o crente para enfrentar o mundo com a sua graça e poder. O profeta Isaías, em Isaías 40:31, proclama: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Essa promessa de renovação de forças, tão crucial para a jornada de fé, muitas vezes se cumpre precisamente nas horas de descanso, quando a espera ativa se transforma em uma entrega passiva, mas cheia de fé. É no repouso, sob a asa protetora do Altíssimo, que a alma exaurida encontra o manancial de vida e as forças são misteriosamente restauradas, preparando-o para o voo da águia, para a corrida sem cansaço no dia que se inicia. A cura do Senhor, ao operar no silêncio da noite, é a fonte inesgotável dessa força renovada. Que a verdade da cura noturna de Deus possa permear cada fibra do ser, dissipando o medo e a ansiedade que impedem o verdadeiro descanso. Que o sono se torne um ato de fé, uma oferta de confiança ao Criador, que é o grande médico da alma. E que a cada despertar se possa testemunhar a fidelidade de Deus, sua paz que excede todo entendimento e sua cura que restaura por completo. Que a vida seja um testemunho da sua bondade, revelada até mesmo no silêncio mais profundo da noite.